Boa noite a todos. Vamos ler aqui uma passagem do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, 159. Não se esqueça que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma a nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo, bondade, para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos dono do nosso amanhã. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, querendo e sedentos de aprender um pouco mais das suas palavras que o Senhor nos deixou aqui há 2000 anos. Que possamos assimilar com muita vontade os ensinamentos que serão colocados aqui para nós, as reflexões, para que possamos sair daqui um pouquinho melhor e consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, que é o mais difícil. Que assim seja, graças a Deus. Que a nossa irmã Cláudia possa ter uma excelente explicação para nós. Boa noite a todos. Eu vinha vindo para cá agora, eu estava pensando assim, meu Deus, parece que foi outro dia mesmo que eu vim aqui, né? Fui até olhar na agenda, já tem mais de 2 meses. Que legal, né? É bom que a gente está juntinho pelo pensamento, pelo sentimento, né? Então, que Jesus nos abençoe esse estudo, que a gente possa aproveitar bastante, porque é muita coisa, né, que eu pensei pela intuição em falar aqui, é coisa que a gente estuda sempre. Acho que a gente saia, como nosso irmão falou, né? Que a gente saia daqui com alguma reflexão bacana, para a gente aproveitar essa oportunidade bendita, né? De estarmos aqui reencarnados, termos a oportunidade de vir aqui nessa casa que nos recebe com tanto amor e carinho. E muito grata a esses benfeitores por isso. E a Jesus, nosso mestre, né? Então vamos lá. A pergunta, a reflexão de hoje é: somos artífices do nosso destino? Somos? Somos, né? E quando somos? Quando? Só de vez em quando? Mas a gente para pensar nisso, a gente deixa a vida me levar e vai embora, e vai deixando as coisas acontecerem sem prestar atenção que eu continuo moldando, né? Aí, pegando a caroninha aqui, né? Da definição, vamos ver. Vamos aproveitar aqui a base para a gente refletir. Eu acho que o som... isso quer dizer que está dando a microfonia. Olha só. Artífice. Olha o que é artífice. Um operário especializado num determinado ramo das atividades que realiza trabalhos manuais. Será que nós somos especializados na nossa vida? Deveríamos, né? E aí, veja só, se nós observarmos direitinho, o artífice, qualquer pessoa, artista, qualquer pessoa que tem habilidade naquela situação, ela tem um propósito, não é? Ela quer fazer alguma coisa, aquilo vem na mente dela, ela cria aquilo e às vezes até vai modificando no andar lá da construção. Mas a pergunta então, nós sabemos qual é o produto final que nós estamos querendo? Com essa modelagem da nossa própria vida, de nós mesmos? Será que nós nos damos conta? Mesmo nós que somos estudiosos, da doutrina espírita. Ou aquelas outras religiões que são estudiosos das leis de Deus, das lições de Jesus. Estávamos conversando agora ali, né, Eliane? O quanto que às vezes a gente já sabe, eu não posso, não devo, não é mais para eu fazer isso, eu faço assim mesmo.
E aí, será que eu estou empreendendo esforços? Será que eu paro para pensar que daquele jeito que eu estou fazendo vai dar uma consequência horrível, ruim, que vai me machucar, que vai machucar as outras pessoas? Será que a gente para pensar nisso? Acho que a gente não para com, quer dizer, eu não paro com tanta frequência assim. Os estudos ajudam e a gente fica mais atento. Mas aí eu me lembrei de uma ocasião, eu morei no Sul e lá a gente tinha, no colégio que a gente estudava lá, tinha um curso que é uma disciplina que a gente tinha que escolher alguma coisa para fazer. Então tinha artes domésticas, tinha que não sei o que, não sei o que. Eu escolhi artes domésticas e aprendi a pintar, pintura em tecido. E a professora ensinando, me deu o primeiro teste que ela me sugeriu, que eu achei lindo, era um anjinho. Só que a roupinha do anjinho tinha aquelas matizes assim, né? Então transformar o azul escuro no azul claro para dar aquela noção, né? Litros de tinta ali. Quem pinta alguma coisa sabe como é para fazer a mão livre, aquele degradê, né? Aí, quando depois nós voltamos, né? Eu fui fazer um curso de pintura mesmo, de tecido, e aí a professora ensinou o molde vazado. Como é que é o molde vazado? Você bota assim, aí faz assim, aquilo que eu gastava litros de tinta, rapidinho fica aquele degradê. Aí eu estava pensando aqui, a doutrina espírita veio fazer isso com a gente, sabe? Jesus já veio, pelo sentimento, a gente não entendeu. Ele acelerou o processo da gente chegar ao resultado que a gente queria para ficar bonito, para ficar bacana. Depois que eu aprendi a fazer dessa técnica, eu vi que aquilo era muito mais fácil e chegavam a um objetivo, a um resultado muito mais bonito. Então vamos parar para pensar, qual é o resultado que eu quero? Porque a gente estuda, mas será mesmo que a gente já está conseguindo quantos por cento? Quantos por cento eu já consigo me ver como espírito? E quantos por cento eu ainda estou me vendo como homem da matéria, querendo as situações, aquilo que eu quero imediatamente, né? Querendo todos esses vícios aí morais que os espíritos falam, querendo reconhecimento, ficando magoado se as pessoas não me dizem, nossa, muito obrigada, Cláudia, que coisa bacana que você fez por mim, né? Agradecendo as oportunidades, entendendo que tem uma providência divina trabalhando. Sabe o que é providência divina? São os espíritos que trabalham a nosso favor. Isso é providência divina. Sempre vão trabalhar no cabimento da lei, mas eles estão trabalhando e a gente não está prestando atenção muitas vezes. E aí eu me lembro de uma situação também que eu passei de muita dor e uma aflição e achando que, olha, nossa, isso tem muitos anos, mas a impressão que eu tenho é que esse amigo está falando nessa hora comigo, amigo encarnado mesmo, né? Teve uma hora que ele falou assim, Claudinha, ele é muito carinhoso comigo, Claudinha, você não está vendo, mas os espíritos estão trabalhando, você está esquecendo disso, eu estava. E aquilo me deu uma força, então olha o conhecimento. Quando a gente lembra, quando alguém lembra a gente, quando a gente lembra alguém que Deus está presente através dos benfeitores. Tem uma mensagem do Emmanuel, que às vezes eu cito ela porque eu gosto muito, que fala sobre oração e atenção, em que ele diz para a gente que Deus, assim como o sol, atinge aquele talo que está lá no meio da floresta, lá através dos seus raios, assim nós também recebemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, através desses benfeitores, que vão lá no nosso coração, que vão na nossa intuição, que agem na nossa vida em muitas circunstâncias, que a gente não percebe, algumas pessoas percebem, mas são raras. E eles estão sempre nos ajudando. Para quê? Para quê? Para que eles estão nos ajudando? Não é isso que a gente tem aprendido? Para aquilo que a gente mais deseja nesse mundo. O que a gente mais deseja nesse mundo? Não é? Vocês já estão craques, né? Felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Até aquela criatura que está fazendo a maior besteira do mundo,
Está acreditando que vai ser feliz, né? Mas é a ilusão da felicidade da matéria. Eu sou poderoso, eu faço, eu aconteço, eu maltrato mesmo os outros, acabo com a vida dos outros porque eu sou mais. Ele acredita que isso vai trazer felicidade. Esqueceu que quando a gente dá um chute numa pedra, vai sentir dor. Ou vai querer dar um chute numa pedra e não sentir dor, né? Esqueceu. Ou não quer pensar nisso. Porque na realidade, todo mundo sabe disso, né, gente? Até porque, lembrando sempre, nós somos espíritos e todos os dias a gente dá uma morridinha, sai do corpo, né? E a gente tem contato com a vida do espírito. Ah, tudo bem, a gente volta para o corpo e não lembra exatamente o que a gente vivenciou. Mas a gente não pode perder de vista que todos os dias acontece isso. E a gente tem recursos já de conhecimento para acessar em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações da nossa vida, a gente tem oportunidade de acessar aquilo que a gente já sabe e ajeitar uma coisa com a outra. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser o suprassumo do conhecimento. Às vezes, com as coisas simples, a gente encontra soluções. Aí eu me lembro de um consultor de empresas. Gente, olha que interessante. Um consultor de empresa que nos ajuda lá na preparação dos meninos lá para o trabalho. Ele contou para a gente que numa determinada empresa, eles vendiam remédios. E aí começou a chegar uma porção de queixas que as caixas estavam chegando vazias nas farmácias. Ia lá, né, tudo embalado, mas a caixa mesmo de remédio estava vazia. Aí o grupo de engenheiros se reuniu, eles montaram uma máquina, um equipamento caríssimo, criaram... Porque quando chegasse no final, antes da embalagem, passava por uma balança, aquele peso dava exatamente se o remédio estava dentro da caixa ou não, enfim. Gastaram uma fortuna. Aí passaram o tempo, aí lá foi o engenheiro lá perguntar, um dos funcionários lá, esses que trabalhavam lá na parte da maquinária, né? E aí, está funcionando bem? Nós nunca mais recebemos queixa. Está funcionando bem a máquina? Está tudo bem? Aí ele falou, ih, doutor, ó, ela parou de funcionar logo. Mas sabe o que aconteceu? A gente viu que tinha um ventilador velho ali, aí a gente botou bem no lugar da esteira onde as caixas passam, as caixas vazias voavam. Aí a gente sabia que elas estavam vazias. Foi mais eficiente. Viram? Então, usar o pouquinho que ele tinha, né? De entendimento, de experiência, de sabedoria, buscando a solução daquilo, não precisou ter uma faculdade, uma universidade. O que não quer dizer que os engenheiros não teriam até condições de fazer isso. Claro que tinham. Mas é porque, às vezes, a gente espera um estado assim, de entendimento tão grande, quando na realidade a gente pode começar pelas coisas simples. Então, olha lá, conseguir entender que nós somos artífices do nosso destino. Mas o que é esse destino? Nós todos aqui já sabemos. Pode ser que a gente tenha espíritos desencarnados aqui que ainda não saibam, mas o nosso destino é a felicidade. E como que a gente vai ter essa felicidade, né? Essa felicidade ela só se dará quando a gente não mais sentir os incômodos, as contrariedades, ou os sentimentos que deixam a gente arrasados, ou aqueles que deixam a gente irritado, todos que tiram a gente da paz. E a gente consegue muito isso pelo entendimento, e é por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita. Por isso que eu falei que a gente hoje ia falar de muitas coisas que a gente já estudou sempre, né? Mas antes eu vou colocar aqui uma coisa bacana, que Leon Denis, eu gosto muito de estudar Leon Denis, né? Porque ele fala de uma forma bem simples, a gente pensa que é complicado, mas não é. E ele diz assim para a gente no livro Depois da Morte, quando ele está falando sobre o livre-arbítrio e a providência, ele diz assim que o destino é a resultante, através das vidas sucessivas, dos nossos atos e das nossas livres resoluções. Então, veja, o destino final é a felicidade, é nós nos tornarmos espíritos puros. Puros de quê? Sem as impurezas das questões da matéria. A experiência na matéria é só para a gente aprender.
Mas quando a gente conseguir sair do corpo, né, no desencarne, sem essas agonias da matéria, é um sinal que a gente aqui encarnado se desapegou, né, das agonias. E vai ter um momento que a gente nem corpo vai precisar, nem reencarnar a gente vai precisar. Porque a gente já não vai precisar mais das experiências aqui. A gente já vai estar num outro patamar que vai conseguir ajudar muito mais, ter uma amplitude de trabalho muito maior. Ele diz assim também: mais esclarecidos sobre as nossas imperfeições no estado de espírito, preocupados com os meios de atenuá-los, aceitamos a vida material sob forma e condições que nos pareçam próprias para realizar esse objetivo. Isso ele está falando da escolha das provas. Então, vamos lá. Todos nós, quando chegamos ao final da nossa etapa aqui, nós, chegando ao plano espiritual, alguns com dor, alguns apegados às experiências da matéria, apegados até às dores da matéria, e nem precisa ficar desencarnado para isso. Tem gente que é tão apegada à dor, que mesmo quando você diz assim, fulano, eu estou vendo você tão melhor, não estou melhor nada. Porque eu ando sentindo isso, aquilo outro. Nossa, a pessoa só vê a parte ruim, a parte da dor, e ela se alimenta daquilo. Parece até que ela está competindo dor. A gente da última vez até falou isso, né? Está competindo dor com a gente. Não, porque a minha dor é maior. E isso, o tempo todo, vai fazer a pessoa ficar ligada às questões da matéria e vai fazer a pessoa sofrer. Se nós estamos nesse patamar, vamos começar a ver a parte positiva. Uma melhoradinha já é um passo bem bacana na nossa vida. Aí, para a gente pegar aqui, então, a base lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou sobre a progressão dos espíritos, tem uma questão que ela é assim, né, muito estudada por todos nós, porque é aquela questão 115, que os espíritos disseram que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Isso nós já sabemos, né? Embora muitas pessoas que não tenham essa noção acreditem que Deus criou os bons, criou os maus, criou os melhores, criou os piores, mas nós já sabemos que todos nós tivemos lá um princípio básico, igual. Sabemos, inclusive, que passamos como princípio inteligente pelas experiências do mineral, do animal, do vegetal, do animal, sofremos uma transformação e nos tornamos espíritos. Deus nos tornou espíritos. E começamos lá, então, nessa experiência hominal, devagarinho lá, como brucutu, né? Vivendo mesmo só as questões da matéria. Então, se hoje nós nos percebermos só ligados às questões da matéria, nós estamos atrasados, porque essa fase já passou, ficou lá atrás. E a gente pensa que não. Faz uma reflexão hoje, tirando aqui, chegar aqui. Em que momento a gente pensou em alguma coisa na nossa vida como espírito? Só hoje, não precisa falar. Só hoje. Será que a gente fez alguma reflexão? É isso aqui não está bem para mim, para o meu futuro, isso vai me trazer consequências como espírito? Será que o irmão lá que me aborreceu, olha, ele também é um espírito que está em desenvolvimento, ele precisa de ajuda, será que eu posso ajudá-lo? Ficar com raiva não vai resolver? Né? Será que ter a esperança daquilo que a gente deseja um dia realizar com força, com determinação? Em todas essas situações assim, a gente está se percebendo como espírito. E por aí vai, né? A gente poderia pensar milhares de coisas. Principalmente aquelas que são as mais difíceis, essas a gente deveria estar mais focado, cada dia mais focado. Que são essas mais difíceis, né? Os Espíritos falaram para a gente quando perguntaram qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Ele fala benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, perdão das ofensas é o mais complicadinho para a gente. Né? Para você está fácil perdoar? Está todo mundo assim refletindo. Algumas pessoas até a gente tolera, principalmente se elas pedirem desculpas. Aí eu conheço uma companheira, né,
que ela tinha uma raiva danada da irmã pelo que a irmã fez e não sei o que, não perdoava de jeito nenhum. Aí um dia a irmã se ajoelhou. Agora olha que interessante o sentimento, né? Ela queria que aquele dia acontecesse, a irmã se ajoelhou pedindo perdão a ela. Não, levanta, ela ficou aflita. Porque naquele momento ali, ela não queria ver a irmã se rebaixando tanto. Mas olha, ela passou anos e anos querendo que a irmã chegasse naquela situação. Vê como é que a natureza dela não era má. Ela não conseguia trabalhar aquilo dentro do coração. Sofria, sofre ainda, mas sofria muito mais naquela época. Aí voltando aqui aos espíritos. Então, o que Deus fez? Para a gente chegar lá no nosso destino e a gente ter oportunidade de construir esse destino. Olha a oportunidade. Aí abrindo um parênteses aqui, né? De novo. Se a gente está falando de livre-arbítrio, porque é a gente que escolhe como a gente vai fazer isso, né? Assim como o artífice vai escolher como ele vai fazer aquilo lá que ele vai produzir, aquela arte que ele vai produzir, aquele objeto que ele trabalha, que ele vai realizar. Uma vez uma companheira dizendo, mas deixa ela fazer do jeito que ela quer. Não, mas ela não podia fazer desse jeito. Mas Deus deu livre-arbítrio para ela. Não, mas Deus deu livre-arbítrio. Tudo que Deus dá é bom. Então, se Deus deu, é porque é bom. Aí todo mundo, não, mas não é assim. O livre-arbítrio, as pessoas esquecem que tem a consequência. Não é o chute na pedra. Tem todo o direito de chutar a pedra, mas não vai reclamar porque vai sentir dor, né? Quebrou o dedo. Chutou. Já tem inteligência. Por falta de conhecimento é uma coisa. Mas porque naquela hora quis ser rebelde, vamos deixar a rebeldia para daqui a pouco. Olha lá o que ele diz para a gente. Ó. Deus deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e aproximá-los dele. Então, olha o objetivo de Deus para a gente. Dá a oportunidade da gente por uma missão, e missão não é aquela coisa assim de um missionário tão sofrido, tudo tão difícil. Não, gente. Missão é função ou poder que se confere a alguém para realizar alguma coisa. Então, Deus deu a oportunidade da gente realizar alguma coisa. A questão é, será que eu estou realizando aquilo com carinho ou resmungando? Será que eu estou dando o meu melhor ou eu estou fazendo de qualquer jeito? E isso não é só nas questões materiais, não. Eu posso até fazer macarrão com raiva. Como dizia lá, atendi uma pessoa em certa ocasião que ele dizia, minha esposa faz macarrão com raiva. Como é macarrão com raiva? Ela não gosta de cozinhar, então ela faz o macarrão de qualquer jeito, macarrão com raiva. Porque ela fazia com raiva. Ela fazia, mas ela fazia com raiva. Agora vamos imaginar, tudo bem, todo mundo comia o macarrão com raiva, podia lá vir com aqueles fluidos bem pesados. Mas, de onde estava saindo o fluido? Se estava saindo dela, como que ela estava por dentro? Aí volta aquilo que a gente sempre fala, né? A pessoa amargurada, ela vai criando lava dentro de si, é como se fosse assim, né? Aquela amargura. Aí surge uma situação em que ela explode, vai lava para tudo quanto é lado, mas ela já destruiu tudo que está dentro dela, né? Então, agora vamos voltar para a gente. Será que eu sou essa pessoa que faço macarrão com raiva? Será que eu me esforço, mesmo que eu me dê conta? Porque a gente sempre vai voltar àquele princípio, né? Não tem como eu evitar o sentimento, ele vai aparecer. Eu vou evitar no esforço que eu vou fazer para transformar. Mas o primeiro sentimento que vem é aquilo, resultado das minhas conquistas até hoje. Então eu fiquei com raiva. Não vou mais ficar com raiva. Aí acontece, eu fico com raiva de novo. É porque eu ainda não trabalhei isso pela razão. Aí é a razão. A razão que vai ajudar a gente a transformar aquilo. Então vamos lá. Tem alguma coisa que eu faço de muita má vontade. Mas aí se eu penso assim, ó, pelo recurso que nós já temos. Senhor, me ajuda a não fazer aquilo com má vontade. Meu anjo da guarda. Me ajuda a ter paciência. Só de eu pensar e pedir isso, eu já estou transformando o meu sentimento. Vê se não é diferente quando eu digo, não tenho mesmo paciência.
eu mantenho aquilo, mas quando eu peço essa ajuda, eu já vou ter algum olho bom para aquela pessoa, algum sentimento bom, ouvido bom, tudo bom. Melhor, pelo menos, para aquela pessoa, ou para aquela circunstância, ou para aquela aflição que eu estou passando, talvez. Isso é muito sério. Isso é a minha parte. Porque se eu conseguir fazer isso mais rápido, com maior frequência, eu vou me aliviar mais rápido. Vamos lembrar de novo, eu sempre vou lembrar isso, porque eu gosto de lembrar isso para mim também. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará, 2 versículos depois está lá escrito, ele falou, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se eu repito as coisas que não são boas, considerando que pecado, né, tradução, aquilo que é mal, que está contrário à lei de Deus, se eu me der conta que eu estou fazendo alguma coisa contrária à lei de Deus, eu preciso mudar o quanto antes, porque eu me torno escravo sim. Então, vou dar o exemplo que é muito comum. Ontem mesmo, uma amiga estava falando sobre isso. A vaidade. A princípio, não vai atrapalhar ninguém. Porque a pessoa não se dá conta de que ela está querendo o tempo todo que as pessoas elogiem ela. Então, uma amiga ontem dizendo, Cláudia, eu me dei conta, quando eu olhei lá o meu Instagram, né, só tinha foto minha, linda, maravilhosa, e dias que eu estava com o coração partido, dias que eu estava revoltada, eu fui só me lembrando ali. E aí eu me vi querendo que as pessoas dissessem para mim que eu estava linda ali, dando lá a marcação. Olha só, ela estava escrava daquilo, escrava do que ela estava fazendo. Ela falou assim, teve uma cena lá que eu vi, que eu me afastei da cena que era bacana, que era legal, uma cena boa, uma circunstância legal, para sair, para tirar uma foto bonita, para botar, de tanto que ela se viciou nisso. Isso é grave. Porque o quanto que ao invés de buscar solução para as amarguras, para os problemas que ela estava lá, ela estava se enganando que naquele momento ali, com todos aqueles elogios, isso é escravidão. Isso é atrasar a solução dos problemas, atrasar o bem-estar pela solução dos problemas. E aí, por que então a gente precisa prestar atenção nisso? Porque o que ele está dizendo aqui, olha o objetivo de Deus para todos nós. Nos esclarecemos através das experiências na matéria, e todos nós participamos pela escolha das provas. E não quer dizer que, como diz aí, né, as outras ideologias e Maktub, né? Não tem uma expressão que é assim? Vai acontecer, aconteceu porque estava previsto. Não. Muitas coisas é por nossa imprevidência, é por nossa dificuldade, e aí consequentes situações vão acontecer. Agora, tem as situações que são previstas e que escolhemos para vivenciar. Não aqui encarnada. A escolha, o livre-arbítrio não é só aqui. É antes, como nós falamos lá, no momento da escolha das provas. Então, a minha prova está muito, muito difícil, mas se eu pensar, tinha um objetivo eu passar por essa prova. Às vezes, não somente para mim, às vezes para quem está ao meu redor. Quando eu penso isso, eu dou valor à oportunidade. Aí eu tenho mais chance de aproveitar. Aí olha lá o que ele diz também para a gente. Para chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo dele. Então, Deus nos proporciona isso tudo para nos aproximarmos, para sermos o que lá na questão 132, os Espíritos também disseram. Nós fazemos a parte que nos toca na obra da criação. Será que a gente pensa o que a gente faz somando a Deus? Será que a gente para pensar hoje? Vamos de novo uma reflexão. Não precisa ninguém falar. Mas hoje, nós já fizemos alguma coisa que colaborou com Deus? Que não era interesse pessoal, não era por mim, era por Deus. Será que hoje eu já fiz alguma coisa assim, sem interesse pessoal, sem segundas intenções, sem ser por obrigação? Será que hoje eu me preocupei com alguém que eu sei que está sofrendo e que eu poderia dar uma palavra de consolo, dizer, você não está sozinho? Será que eu me preocupei
em pensar em alguma solução para alguma circunstância? Será que eu orei, rezei por alguém? Será que eu tive paciência com a dificuldade de alguém? Será que eu plantei uma árvore? Será que eu fiz uma comida gostosa? Será que eu arrumei um ambiente agradável, seja de casa, seja do trabalho, né? Será que eu cuidei do jardim para as pessoas verem que bacana, terem uma sensação boa? Muitas coisas, mas o mais precioso é o que Jesus falou para a gente. Lembra? Todas as vezes que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim estará fazendo. Com essa lição, Jesus falou para a gente fazer a todos, que seja doar uma água, uma refeição, um carinho, uma visita. Mas lembra, isso é do Espírito. Com isso, espírito, vou ficar mais feliz. Não, mas eu tive hoje que fazer compras, eu tive que me preocupar com as coisas, briguei com as pessoas porque a casa estava desarrumada, eu briguei com a pessoa que não me serviu direito. Fiquei agoniado o dia todo, né? Fiquei o tempo pensando que não era para eu estar passando por aquela agonia da vida, né? Olha as reflexões. Aí vamos lá, olha o que ele diz mais um pouquinho aqui pra gente, ó. Ele diz assim: a felicidade eterna e sem mescla está para eles nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Lembrando que a gente participa na escolha das provas diante das nossas necessidades. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes é destinado. E outros só as suportam murmurando. E assim permanecem, por sua culpa, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Aí, o que eu estou construindo para o meu futuro? Se eu que consigo modelar, organizar, fazer, realizar o meu futuro, se eu estou lá parada reclamando, sem agir, onde que eu vou chegar? E dependendo de como eu vou lidar com a situação que eu estou vivenciando, eu posso vivenciar de várias maneiras, mas, meus amigos, hoje, nós aqui, principalmente que estamos estudando, nós hoje temos escolhas. As pessoas que não têm conhecimento, elas vão fazendo repetidamente. Mas nós aqui estamos trazendo isso para a consciência para nos libertarmos. E eu vou trazer um exemplo para vocês, muito interessante, para a gente ver o que é escolher o futuro. Tudo bem que tem a ver com os sentimentos, com as conquistas, é disso que a gente está falando. Por isso que a gente tem que saber para a gente mudar o quanto antes. É a história do João e do Mário. Prestem atenção, eu vou ler, porque ela está simples de ser lida. O João é um importante empresário. Ele mora em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Enquanto isso, em um bairro mais pobre da capital, de outra capital, vive o Mário. Então o João é rico, está lá numa cobertura, grande empresário, e o Mário está lá pobre, num bairro pobre de uma outra capital. Num belo dia, João, o rico, deu um beijo em sua amada esposa e fez, em silêncio, a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela vida e pelas suas realizações. Olha, ele reconhecia que tudo que ele recebeu era permissão de Deus. Após tomar café com a sua esposa e os filhos, se dirigiu para uma de suas empresas e, chegando lá, cumprimentou a todos com um sorriso. Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. E ao chegar na hora do almoço, ele foi para casa curtir a família. Olha, parece uma boa vida dele, né? Ó, mas estão percebendo a atitude dele? Ao chegar, como já era sexta-feira, João
foi ao mercado, ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação de como vencer na vida. Então ele ajudava os jovens a aprenderem a vencer na vida material, mas com o jeito dele, provavelmente ele levava o sentimento também, né? Já que ele tinha isso no coração. Enquanto isso, em bairro mais pobre da outra capital, vive o Mário. Vamos ver o cenário do Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Mário não tem filhos e está também sem uma companheira. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas e jogou até o dono do bar pedir para ele ir embora. Então ele estava usando o tempo dele para ficar no bar, beber, até não aguentar mais e o dono do bar mandar ele embora. Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida. Quando alguém apareceu, após levá-lo para casa e curando um pouco aquele estado que ele estava, ele perguntou ao Mário: Mário, diga-me por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço dessa maneira? E o Mário respondeu, ele desabafou: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum e nós tínhamos uma vida miserável. Enquanto isso, na outra capital, o João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e fez a seguinte pergunta para o João: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano? E o João respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. As mesmas palavras do Mário. E aí ele disse mais, ele disse assim, o João: quando a minha mãe morreu por falta de condições, eu saí de casa decidido que não seria aquela vida que eu queria para mim e para minha futura família. Tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma. Olha, isso não faz a gente pensar? A prova, a experiência dos dois, mesmo que a gente saiba que tem aquelas diferenças de sentimentos e tudo, mas a experiência em si, a ponto de dizer que a vida foi miserável, vendo o pai fazer tudo aquilo, foi mais ou menos a mesma. Viram a escolha de cada um? Por esse motivo, um cresceu e ajudou as outras pessoas, e o outro, por esse motivo, se revoltou e se afundou, paralisou a vida. Paralisou a vida. Nesse momento, não dá para a gente perceber a escolha, só que aí não adianta só a gente pensar na vida deles. Vamos pensar na nossa vida e o que a gente faz hoje com as aflições. O que a gente está escolhendo, o que a gente está construindo para o futuro diante das situações que nós estamos passando. Que podem ser inúmeras, ou pode ser uma, ou pode ser que eu nem esteja passando por aflição. Então, o que eu estou fazendo da minha vida nesse momento? Eu estou dando utilidade? Eu estou aproveitando para construir alguma coisa? Eu estou aproveitando para ajudar outras pessoas a crescerem também? Eu estou usando o que eu tenho e dividindo as minhas conquistas para a pessoa se sentir melhor? Isso parece até que é uma coisa assim, isso aí é muito piegas, isso é muito Jesus. Tem pessoas que falam isso, né? Gente, mas essa é a solução dos nossos problemas. Jesus trouxe isso como exemplo para a gente.
Tanto é que na oração que ele traz, quando ele fala lá, justamente para a gente perdoar as dificuldades do outro, né? A gente pede perdão, considerando que a gente também vai perdoar os outros, né? Até parece, muitas vezes. Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo os outros. Se eu fosse fazer isso, eu estaria frita, né? Não sei o caso de você, né? Se eu ainda trouxer algum sentimento no meu coração. Então, é como se Deus não fosse perdoar. A gente sabe que Deus vai perdoar, em que sentido? Dando sempre oportunidade. Por que a gente não dá para o outro? Isso porque a dificuldade que a gente tem com outra pessoa, vocês podem ver, a gente não tem dificuldade com aquela pessoa que pensa parecido com a gente, né? A gente tem dificuldade com o diferente. A situação que nosso país viveu, ainda está vivendo durante esses dias, é só porque um pensa muito diferente do outro. Então, nas coisas mais simples da nossa vida, se a gente começar a dar atenção a isso, a gente começa a ver os detalhes dessa nossa construção e para onde que eu vou chegar. No caso do João e do Mário, olha onde o João chegou e olha onde o Mário ficou. Na verdade, o Mário retrocedeu, inclusive, porque ele poderia ter se transformado. Olha, tem o livro Céu e Inferno, que a gente sempre recomenda, né? Que é um livro que Kardec fez com o cuidado para trazer os exemplos daqueles que estão no plano espiritual. E muitos ali contam o que aconteceu no passado para eles passarem por uma situação de dor, de prova, e conseguiram se transformar. E outros permaneceram estacionados, ainda revoltados. Esse livro a gente devia ler todos os exemplos e ver onde que a gente está ali, porque vai facilitar muito quando a gente chegar no plano espiritual e não se surpreender com o resultado. E aí é isso que nós vamos construindo. E se hoje, agora, por exemplo, né, eu desse um pouco de argila para cada um aqui, cria aí uma figura, uma imagem, faça uma arte aí com essa argila. Ia ser igual? Nem que eu desse um modelo, né? Que é o caso de Jesus. Jesus é nosso modelo, mas a gente não vai conseguir ser igualzinho a ele, nem igual aos outros. Daí a importância das diferenças. E aí, para a gente ir chegando lá para o final, peraí. Nessa construção aí, eu costumo sempre lembrar, que eu gosto muito de lembrar, já que nós temos essa nossa parte, a gente não pode esquecer que diante dessa parte aí, que nós estamos construindo esse destino, tem Deus, tem esse destino que Ele preparou a gente, já colocando tudo que a gente precisa, né, como potência, como algo latente, que é o que a gente vai ver aqui, e a parte que é minha, essa é que eu tenho que me apropriar dela. E aí olha lá o que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo A Fé Transporta a Montanha, quando um benfeitor fala sobre a fé divina e a fé humana. Parece uma coisa estranha, né? Mas fé não é aquilo que a gente sabe, que a gente sente, que a gente acredita? A gente acredita em Deus, a gente acredita na força de Deus. E por que a gente não acredita que a gente tem força também para realizar aquilo? Principalmente que Jesus falou que Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Então, as situações que nós passamos aqui é sinal que nós vamos conseguir sim, senão nós não estaríamos nessa condição. Aí olha lá o que ele diz para a gente, ó. Vou ler só um trechinho. A fé humana, a fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. Então, se é inato, nós já sabemos o nosso destino. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si a princípio estado latente, ou seja, todas as potencialidades de Deus já colocou na gente. A gente sempre usa o exemplo do celular, né? O celular tem um monte de potencialidades que a gente nem usa. Mas a gente é assim, muito mais. Então a gente precisa começar a descobrir as próprias potencialidades. E que ele, o homem, deve desabrochar e crescer, deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Então, para eu conseguir ser artífice desse meu futuro mais rápido, mais bacana, mais leve, mais livre, mais realizado, eu preciso ter vontade atuante. O que nós estamos repetindo aqui o tempo todo é que tudo isso está dependendo da gente. Como
o que e como eu vou fazer, né? Aí ele diz mais adiante assim, ó: o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres que o homem pode quando tem fé. E isto é a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode se realizar. Claro, também vamos usar a maturidade, não é eu quero que o mundo todo morra. Tem gente revoltada que pensa isso, né? Filhinho, vai ficar mal, porque vai ficar sozinho, não vai ter quem plante arroz e feijão para você. Não vai ter ninguém para catar o lixo da rua, vai se sentir sozinho. Mas a pessoa lá, revoltada, fala bobagens. Mas aquilo que está no cabimento da lei, aquilo que é bom, a gente precisa desenvolver. Gente, quantas pessoas passaram por dores e a partir da dor, elas criaram ONGs, criaram movimentos, se sensibilizaram com a dor e foram ajudar outros a não sentirem tanta dor quanto ela, né? Então a gente escolhe por amor ou pela dor, mas tem que ter essa vontade de querer. Aí ele diz também assim, ó, que a fé é humana ou divina conforme o homem aplicar suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Ou seja, se eu estiver aqui pensando nas coisas da terra, eu preciso então, a fé humana, aquilo que eu preciso realizar. Mas se eu pensar como espírito, aquilo que eu vou realizar tem a ver com o auxílio da providência divina. E aí mais adiante ele fala: o homem de bem que crendo no seu futuro celeste, a gente acreditando nisso, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se realizam os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. E ele fecha dizendo para a gente assim, ó: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, para a gente se convencer da força que tem, das possibilidades que a gente precisa experimentar. Quando nós somos convidados a fazer o bem, porque o bem é contagiante. Se eu faço bem para alguém, a primeira coisa, eu vou receber o bem também. Aí a gente pode dizer assim, ó: não, mas eu faço bem para o fulano e fulano me retribui com grosseria. Uma mensagem de André Luiz, se não me engano, que ele diz assim, que mesmo quando tentamos ajudar corações empedernidos, e esses não aceitam a nossa ajuda, ainda assim os benfeitores que os ajudam, ele diz assim, granjearás o sentimento bom dos benfeitores e muitas vezes são eles que vão nos ajudar. Mesmo aquela pessoa não querendo a nossa ajuda. Por quê? Porque o benfeitor amigo está sempre esperando alguém que queira ajudar aquele protegido dele, né? Eu não sei se a Ana Guimarães, que eu assisti numa palestra, já tem muitos anos, mas eu não consigo me lembrar se foi ela, mas eu acho que foi. Ela dizendo que ela ajudou, participando da entrega de quentinhas, né, de alimento para os moradores de rua, ela ajudou uma senhora e que estava muito mal, aquela senhora, com muita dor, e ela chorava de dor, gemia e tudo. Aí eles fizeram uma prece, ela estava com jovens, fizeram uma prece, aí a senhorinha foi, acalmou assim, e aí eles não perceberam, mas ela dormiu. Aí, quando foram embora, eles se despediram, ela, vocês me acordaram, eu estava há muito tempo que eu não durmo, eu estava tão calma agora. Aí eles foram, acalmaram ela novamente, pareceu que ela conseguiu dormir mais um pouquinho. Quando ela estava se afastando, ela teve vontade de olhar para trás. E quando ela olhou para trás, tinha um espírito. Eu não recordo os detalhes, mas me ficou uma ideia assim, como se fosse um índio, assim, americano, com cocá. E aí ele fez assim para ela.
agradecendo. Ela sentiu aquilo como se fosse um agradecimento. Ele estava do lado dessa senhora, né? E ela é vidente. Aí, um dia, passado um tempo, ela estava em casa cuidando da filha doente à noite. A filha não dormia, febre alta, ela já tinha feito de tudo. Aí ela fez uma prece. A criança conseguiu dormir. Aí ela foi saindo do quarto e teve vontade de olhar para trás. Quando ela olhou, no pé da cama, assim, junto à criança, estava esse mesmo espírito fazendo assim. Ela entendeu que ele estava ali retribuindo. Isso é muito lindo, né? Essa é a lei de solidariedade. Esse é o objetivo de Deus para todos nós, quando os espíritos nos ensinam sobre a caridade, sobre a gente conseguir usar o melhor que a gente tem e desenvolver essas potencialidades para o bem de todos. Porque quando a gente fica isolado, eu estou acompanhando uma conhecida assim que está passando por uma fase muito difícil, uma pessoa muito sozinha. E ela foi alimentando revoltas da vida, ela não procura ninguém. Ela disse que não sentiu quando começou a pandemia, porque ela não ia na casa de ninguém, ninguém ligava para ela, dizia assim, ninguém liga para mim só quando precisa. Mas você liga para as pessoas, você vai ver as pessoas, eu não. Então, quando ficou tudo fechado, ela não sentiu falta, porque ela já estava acostumada, ela e os cachorros, os gatos e tudo mais. E aí ela está desenvolvendo cada vez mais assim uma amargura no coração. E ela tem potencial, então ela não faz praticamente nada. Outro dia eu disse, eu vou te visitar. Ela não vem não, que a minha casa está muito suja, tenho até vergonha. Eu estou imaginando como está a casa dela. Uma pessoa assim está amargurada, ela está escolhendo viver sozinha. Porque ela tem muitas possibilidades, ela tem faculdade de fisioterapia, ela tem faculdade de veterinária, e ela foi se revoltando com todo mundo, com as pessoas, com os donos dos animais, com as maldades. Ela foi parando de fazer tudo. E aí, voltando para a gente, olha quanto recurso essa companheira tem e não está utilizando. Aí vamos voltar para a gente. Será que os recursos que eu tenho, eu estou desenvolvendo, eu estou colocando em prática, eu estou auxiliando os outros a desenvolverem também, eu estou usando para o bem, eu estou observando as consequências? Esses todos são os convites para a gente não ficar que nem o Mário. Para a gente poder, claro que é uma situação figurada, e provavelmente até se o João não tivesse conseguido uma estabilidade financeira, uma vida boa, entre aspas, financeiramente, materialmente falando, mas ele tinha aquilo que era bom no coração, né? Ele poderia também só ficar com a vida material e não fazer nada para ninguém, ser um grosso e revoltado, mas não. A lição, o exemplo é esse, é para a gente trabalhar as coisas boas que a gente traz no coração. Porque é isso que vai fazer bem. E aí sim nós estaremos construindo o futuro de felicidade. Não com olho grande. Até porque pode até ter olho grande, sabe? Tipo assim, eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Eu quero ficar bem na fita. Mas faz. Faz porque vai gostar tanto. Lembra da educação do conjunto de hábitos adquiridos que Kardec fala? A repetição vai fazer a gente se acostumar tanto a fazer isso que a gente já não vai conseguir fazer diferente. Essa é a proposta das reencarnações. Para a gente passar pelas experiências, né? E ver que aquilo foi bom, a gente repete, 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 pronto. Agora aquilo já está conquistado. Esse é um esforço nosso. Essa é a parte que nos toca na obra da criação e de nós mesmos. Para a gente conseguir construir esse futuro, esse destino, esse resultado bacana, né? Então, falar sobre isso, né? Que não é só para vocês, me ajudou muito a pensar o que eu estou fazendo hoje, o tanto que eu uso de queixas, de resmungações, e deixo de fazer aquilo que eu posso fazer para desenvolver essas minhas potencialidades que os espíritos citam ali. Para finalizar mesmo, eu vou trazer Leon Denis de novo, no livro Problema do Ser, para a gente ficar com a mensagem dele. Ele diz assim, está falando sobre a evolução e a finalidade da alma. E ele diz que a alma, dissemos,
vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise como tudo que emana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão fraca que pode encerrar-se numa forma limitada e frágil, e tão grande que com o impulso do pensamento abraça o infinito. A alma é a parcela da essência divina projetada no mundo material. E lá no finalzinho ele diz: Deus conhece todas as almas que formou pelo seu pensamento e formou de seu pensamento e de seu amor. Ele sabe que grande partido tirará delas mais tarde pela realização dos seus objetivos. Primeiro ele as deixa percorrer lentamente o caminho sinuoso, escalar os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si mesmo os tesouros da paciência, da virtude, do saber que se adquirem na escola do sofrimento. E depois, um dia, sensibilizadas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, elas saem da sombra dos templos, da obscuridade das vidas inumeráveis, e eis as suas faculdades que eclodem em feixes fascinantes. Sua inteligência se revela em obras que são como um reflexo do gênio divino. Para isso que Deus nos criou. Então que a gente possa aproveitar bastante, né? Usar o máximo que a gente puder. Vamos acordar com vontade de fazer mais, de fazer melhor, de usar o que a gente tem e ficar mais feliz, né? Graças a Deus. Bem, meus amigos, com muita alegria, estamos aqui nessa casa, essa casa que nos ajuda a entender um pouco mais da vida, das leis divinas, através da doutrina espírita, e cada vez mais percebemos a misericórdia de Deus sobre nós. Cada vez mais nos aproximamos das suas leis e procuramos ser pessoas fortes, equilibradas, superando as dificuldades, sendo artífice do nosso destino com qualidade. Hoje, com certeza, a mensagem desse bate-papo que a nossa irmã Cláudia trouxe é muito importante para a nossa vida. Possamos fazer o diferencial no dia a dia, sem procurar desculpas, né? Desculpas, eu costumo dizer, desculpas e boas nós temos muitas, mas precisamos ter realmente a vontade, querer crescer, querer se harmonizar pelo nosso próprio bem, para conquistarmos a paz, a serenidade e ter uma vida mais tranquila, né? Sem se importar com tanta coisa que não tem o menor valor. E nós vamos separando, né? Dando o devido peso a cada coisa e se preservando. Isso é uma saber viver, né? Nós estamos procurando isso, encontrar esse caminho do equilíbrio, junto com Jesus, junto com o nosso Pai Celestial, e cumprindo a nossa missão na Terra, que com certeza cada um de nós teve essa programação muito bem estruturada para dar certo, para quando sairmos da Terra estarmos melhores, mais evoluídos. Então é uma batalha no dia a dia, 24 horas por dia, né? Sem ansiedade, porque também não adianta. Nós temos que buscar nos conhecer, analisar as nossas reações e ver o que se pode mudar com calma, né? Orando muito, fazendo culto do Evangelho no lar, tantos recursos que nós temos para trazer um pouco de paz à nossa alma. Então, nesse momento,
nós escolhemos estar aqui hoje, numa casa de muito amparo espiritual, onde nós fazemos muitos amigos, como a nossa irmã Ana Guimarães fez um amigo ao cuidar de alguém, e ela recebeu esse retorno. Aqui nós temos muitos amigos no plano espiritual, de diversos níveis, que podem e procuram nos ajudar. Estamos aqui sentados nessa cadeira, não estamos percebendo a movimentação do plano espiritual, cuidando da gente, harmonizando a nossa mente. Alguns familiares nos dando um abraço carinhoso de saudade. É um momento muito especial esse aqui. Então vamos orar, vamos usar a força do nosso pensamento, o nosso sentimento revestido pelo pensamento, caminhando no fluido cosmo universal, onde todos nós, dos dois lados da vida, estamos mergulhados, e levando essa oração ao coração de tantas pessoas que nós amamos, a tantas pessoas que nós sabemos que no plano espiritual estão precisando de ajuda, que a nossa prece tem essa força de ajudar também. A todos os irmãos desencarnados, que colocamos o nomezinho lá na caixinha de prece. Esses irmãos sejam envolvidos no nosso amor, na nossa saudade, mas para cima, com muito amor. E pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, que possamos a cada dia enxergar melhor as suas leis e ser grato por tudo aquilo que nós recebemos, mesmo pelos momentos difíceis. Que a tua luz ampare a todos esses irmãos desencarnados, todos os irmãos desencarnados que estão aqui nessa casa, todos que estão sendo tratados, as nossas companhias espirituais, todos eles sejam envolvidos nessa luz de amor e de carinho. Todos eles recebam o abraço de Deus. Graças. E continuando nessa mesma energia, o fato de estarmos aqui hoje já é um ato bom, né? Um ato positivo que estamos fazendo para o universo. Se não tivermos a chance de fazer alguma coisa boa hoje, estamos aqui fazendo, estamos orando junto, estamos aqui pedindo pelos nossos lares, pelos nomes e endereços que colocamos na caixinha de radiação. Então nós temos uma ação nesse momento através da prece. Todos nós aqui somos trabalhadores de Jesus, estamos dando a nossa contribuição com o nosso bom pensamento. Então, que essa energia linda que nós temos nessa casa, cuidadosamente projetada pelo nosso Pai Celestial, possa ser irradiada, possa ser distribuída para as nossas casas, entrando essa luz pela porta da frente, como se Jesus entrasse lá e levasse um pouco de paz, de harmonia, diálogo, paciência, aquilo tudo que está faltando talvez na nossa casa. Então enche os nossos lares de muita luz, abençoando todos os que lá estão, encarnados ou desencarnados, levando essa paz, essa harmonia a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, aos nossos ambientes de trabalho, à nossa comunidade, especialmente ao nosso Brasil tão querido, né? E a toda a humanidade. Muita luz, muita paz. Nós fizemos essa ação positiva agora
que se espalha pelo universo. Toda energia que nós geramos sai de nós e vai. E vai encontrar outras energias semelhantes. Quantas casas estão em oração? Quantas religiões orando? E como essa energia vai se somando e vai aliviando as energias à nossa volta, à volta do nosso planeta. Então vamos continuar nesse processo, porque dá certo. A oração dá certo. Nenhuma oração fica sem resposta. E vamos pedir agora pela nossa saúde, pela saúde mental, pela saúde física. Pedir a Falange Bezerra de Menezes, uma falange amiga que nos visita sempre. A equipe médica dessa casa, que é uma equipe linda, que faz um trabalho de cirurgia espiritual há mais de 30 anos nessa casa, com resultados assim lindos, né? De grande harmonia, de grande paz. Pedir pelas águas no ambiente que sejam fluidificadas, pedir pelos endereços, nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, mentalizar aquela pessoa que está em casa, que está meio para baixo, está com alguma dificuldade, vamos mandar uma energia bonita para ela, para que ela se anime, né? Supere as suas lutas, as suas dificuldades. É um momento de grande ação nossa aqui. Oração. É o que nós vamos pedir por todos nós, por todos esses irmãos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre amado, nesse momento pedimos que cure a nossa alma dessas dificuldades, dessas dores que trazemos de outras vidas e que viemos nessa encarnação para acalmá-la, resolvê-la. Possamos pensar melhor nas nossas atitudes, sendo melhor artífices do nosso destino, fazendo melhores escolhas, refletindo em Deus o nosso papel aqui na Terra. Sejamos sempre uma pessoa do bem, uma pessoa cristã, tendo cuidado com as nossas atitudes, sempre. Porque é a lei da ação e reação, não é? Então pedimos muito a cura da nossa alma, para que possamos devagar, reequilibrando os nossos centros de força, mantendo a nossa mente alinhada às energias superiores, caminhar, investir na nossa evolução espiritual. Queremos pedir pelos irmãos que estão pela rua, pelos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, que eles todos sejam abençoados, com a graça de Deus. Bom, meus irmãos, é uma energia muito forte, né? Que circula a nossa mente, e toda vez que a gente vem aqui na segunda-feira, a gente sai renovados, né? Com certeza. Vamos então para mais um carinho, né? Final, que é o momento do passe, né? Vamos elevar no nosso pensamento a Jesus com muito carinho, e o passe aqui tem acontecido coisas lindas durante o passe, né? Pessoas têm sentido assim, uma melhora grande.
é a prova que o passe ali na sala individual, né, tem o mesmo valor do passe aqui coletivo, porque quem está ao nosso lado é os amigos espirituais que vão distribuindo essa energia de renovação a cada um de vocês, a cada um de nós, aqui no salão ou lá dentro. Em função do horário, né, a gente está preferindo continuar com o passe coletivo, que a gente sai mais rápido, né? Possamos então voltar aos nossos lares. Vamos lá, o passe? Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor, suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor, suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Mestre amado, derrame sobre cada um de nós aquilo que nós precisamos, para sairmos daqui hoje fortalecido, mais tranquilo, mais sereno, com mais foco, né? Valorizando cada minuto da nossa vida e transformando ela em uma coisa bonita, feliz, né? Queremos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a Maria, aos amigos, mentores da casa, que nos ajudam a fazer esse trabalho tão profundo, bonito. Queremos agradecer a presença da nossa irmã Cláudia, que sempre com a sua palavra carinhosa toca o nosso coração, que ela sai desta casa levando a nossa energia, a nossa amizade, né? Que ela chegue em casa com toda a proteção, harmonia, como agradecemos a todos vocês aqui que nos ajudaram a formar esse grupo de trabalho, vamos dizer assim, essa energia que tivemos aqui. Que Deus abençoe vocês, os seus lares, que Deus possa permitir o retorno de vocês com total segurança aos seus lares também, viu? Um grande abraço, muita luz na caminhada, e lembrando a vocês que nós temos sessão à quinta-feira às 3 horas, que nós temos um grande trabalho aos sábados às 5 horas da tarde, onde nós temos um grupo aqui de família estudando, qualquer pessoa pode chegar, e temos a evangelização de criança, a mocidade. Então é um momento de muita luz na nossa casa também aos sábados, né? Então, gente, muito obrigado, vamos estudando, vamos fazendo o culto do Evangelho no lar, e pedir ao nosso irmão Ismael, né? Graças a Deus, esse momento de eleição passou, que possamos unir, né, os dois lados em que se dividiu o Brasil, para que a gente pense no nosso próximo, que o Brasil brilhe cada vez mais. Oremos para aqueles que estão à frente, né, do nosso país. Até a próxima, se Deus quiser.